Bom dia, galerinha. A gente mais uma vez aqui em nossa campanha de estudos, né? E hoje iremos estudar a respeito de análise combinatória. Esse que é um dos conteúdos, assim como os outros, muito interessantes, né? Da área da matemática e que a gente emprega ele no estudo do ensino médio, principalmente para a realização de contagens, né? Vamos lá, então. Primeiramente, a gente vai estudar um pouco a respeito do princípio fundamental da contagem, que é o PFC. Depois, um pouco a respeito de permutação simples. Comentaremos também a respeito de permutação com repetição. Tá? E, embasado nisso, a gente vai estudar um pouco a respeito de propriedades relacionadas à fatorial, né? Que torna-se necessário de acordo com os estudos da própria análise combinatória, certo? Só um pouco da história aqui. Tem um livro, tem um escritor, Carl Sagan, que ele escreveu um livro que é muito interessante, Bilhões e Bilhões, inclusive tem na nossa escola, na biblioteca da nossa escola, né? E nesse livro, esse astrônomo e biólogo norte-americano, ele comentava o seguinte, que ele dava exemplos de diversos tipos de contagens que são possíveis, né, de serem feitas no nosso dia a dia, através de métodos que você pode estipular, né, de estratégias. Então, isso, claro, com aproximação. Uma delas é o número de micróbios numa colher de chá de terra, por exemplo, que é aproximadamente 10 ao oitavo. Esse provavelmente é um número que não possui nem nome. Tá? O número de grãos de areia de todas as praias da Terra, segundo ele, é de aproximadamente 10 elevado à 20ª potência. E um terceiro exemplo, que o número de seres vivos do planeta Terra é algo em torno de 10 elevado à 29ª potência. Então, esses são coisas que a gente imagina que não seria nem possível contabilizar, né? Estipular um valor numérico, né? E aí, depois disso tudo, desses exemplos, aí, o questionamento é: será que a gente sabe contar? Será que você sabe contar? Então, a gente começar a estudar estratégias para isso, né? Para realizar contagens. A matemática ela tem esse princípio, né? De estabelecer padrões e métodos para simplificar, né? Então, iniciando, pessoal, o autor Henrik Wetterling, que é um alemão historiador da matemática, ele é autor do livro desse título, que nem História de Las Matemáticas, que foi publicado em 1932. Ele dizia o seguinte, que o problema mais antigo que se relaciona com a teoria dos números e com a análise combinatória, né, é a formação dos quadrados mágicos, esse que a gente já até conhece, que é uma espécie de quadrado em que, esse exemplo aqui da nossa imagem, é um quadrado de lado 3, né, ele possui 9 quadradinhos internos aqui, e ele contém, né, 9 quadradinhos aqui, e a intenção é você numerar cada quadradinho desse com números de 1 a 9, de maneira que o valor obtido na soma de cada diagonal, de cada linha e de cada coluna seja sempre 15. Então esse é um tipo de um problema, uma situação, né, que dá mais para um jogo que já relaciona a análise combinatória desde a antiguidade, né, isso aqui de muito tempo, desde o princípio, digamos assim, né. O princípio, eu digo assim, logo após a idade, logo após a vinda de Cristo, né, se data nesse livro aqui. Então, mas aprofundando mais sobre o conteúdo, do que se trata o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem ele diz o seguinte, que se um evento, por exemplo, é composto, né, de duas etapas, né, sucessivas e independentes, pessoal, o número de maneiras, né, o número de possibilidades para você realizar esse evento, ele pode ser dado pela multiplicação, né, da quantidade de possibilidades de cada uma dessas etapas, certo? Por exemplo, como está escrito aqui, né? Se um evento é composto por duas ou mais etapas sucessivas e independentes, o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto, ou seja, de cada uma das etapas. Para ficar mais claro, um exemplo. Suponha que você queira viajar de uma cidade A a uma cidade C, né? E, no entanto, para você ir da cidade A à cidade C, você tem que passar por uma cidade B. Da cidade A à cidade B, você tem dois caminhos diferentes. Da cidade B para a cidade C, você tem 3 caminhos diferentes, tá? E você tem que passar por B para locomover de A até C. Então, assim, você tem 2 eventos. Primeiro, ir de A a B. E segundo,
você tem que ir de B a C, ou seja, são coisas sucessivas e independentes. Não tem como você ir de A a C, nesse exemplo, sem passar por B. Então, assim, como de A a B tem 2 caminhos e de B a C tem 3, o número total de possibilidades de você ir de A a C é você multiplicar, né? Quando você escolher uma dos 2 caminhos iniciais, você terá que escolher um dos outros 3 caminhos finais, né? Então você tem um total de 2 vezes 3. Esse é o princípio fundamental da contagem. Um exemplo, né? Então você tem um total de 6 caminhos diferentes, né? Para locomover de A a C. Tá? Um exemplo genérico, certo? Mas é muito simples. Esse que é como o próprio nome já fala. Você, como eu já exemplifiquei, você simplesmente multiplica, né? Veja alguns exemplos aqui. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, de quantas formas João pode se arrumar. Perceba que João aqui, primeiramente, ele tem, né, duas bermudas, né, distintas, diferentes, e ele tem 3 camisetas também diferentes entre si. De quantas maneiras ele pode se arrumar? Se a cada escolha que ele, de bermuda que ele fizer, né, se ele tem 2 possibilidades para escolher uma bermuda. Para cada bermuda que ele escolher, ele terá então 3 possibilidades, tá? Voltou aqui. Ele terá 3 possibilidades, tá? De camisetas, ou seja, quando ele escolhe, por exemplo, a bermuda preta, ele terá 3 possibilidades para escolher a camiseta. Se ele escolher, mas ele poderia também escolher a bermuda vermelha e também terá 3 possibilidades para escolher a camiseta. Então, assim, o total de possibilidades que tem é você multiplicar a quantidade de elementos da primeira etapa, no caso são 2 elementos, vezes a quantidade de elementos da segunda etapa, que no caso são 3 elementos, são 3 camisetas, né? Então, um total de 6 maneiras distintas dele se vestir, correto? O segundo exemplo, né? Uma criança pode escolher uma entre 2 balas, uma rosa e uma preta, e um entre 3 chicletes, um amarelo, um verde e um branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter? Então, assim, muito semelhante. A criança inicialmente já tem 2 possibilidades de escolha, ó. A bala rosa ou a bala preta. Para cada uma dessas que ela escolher, ela terá 3 possibilidades de escolher o chiclete, ou seja, primeiramente já tem 2 possibilidades, né? E no segundo passo ela terá 3 possibilidades. Então, no final das contas, ela terá um total de 6 possibilidades possíveis de escolha, né? Porque aqui 2 das 2 primeiras possibilidades, que no caso é da bala, vezes 3 da segunda escolha, que no caso se refere ao chiclete, tá? Então a gente tem uma combinação, nós temos aqui 6 possíveis escolhas, como já aparece aqui na parte inferior, certo? Então, assim, uma maneira de organizar isso é como já aparece aqui nesse segundo exemplo, que é fazendo, né, registrando aqui a árvore de possibilidades dessa maneira como aparece aqui na imagem no segundo exemplo, correto? Isso a gente chama de árvore de possibilidades, ok? Certo, então vamos lá. Esse princípio fundamental da contagem que a gente acabou de ver, ele é um dos mais simples, tá? E basicamente a gente multiplica mesmo a quantidade de elementos de cada conjunto, tá? Assim, nós vimos exemplo de duas etapas, mas poderiam ser 3, 4, por exemplo. A pessoa poderia escolher uma blusa, um short, um boné, aí já seriam 3, né? 3 etapas ou mais, né? Então, já a permutação simples, a gente pode definir a partir de diferentes áreas. Por exemplo, relacionadas à álgebra, a definição de álgebra abstrata, né? A definição de permutação simples ela é aplicada muito, né, a respeito de funções, né, bijetivas em que elementos de um conjunto finito são aplicados em si mesmo, né? E inserem, né, são relacionados a si mesmo, melhor dizendo. E com relação à aritmética e com o estudo da análise combinatória e a aplicação na análise combinatória, a permutação simples ela se dá muito com relação à ordenação de objetos. Por exemplo, suponha que você tem uma fila com N objetos, né? E você quer modificar essa fila, porém mantendo os mesmos elementos. Ou seja, por que essa fila vai modificar? Essa fila vai se diferenciar das outras simplesmente pela ordenação que você organiza esses objetos. Você vai pegar os objetos da fila anterior e mudar a ordem, ou seja, formar uma outra fila, uma fila diferente, porém com os mesmos objetos. Então a permutação simples nas combinatórias é muito associada a esta visão, digamos uma visão geométrica da situação, certo? Então assim,
com essa definição, a gente disse que a permutação simples ela se refere a agrupamentos ordenados, né, que se diferem pela ordem, sem repetição. Você não repete os objetos, certo? Para ficar mais claro, e para vocês verem como que é simples, veja um exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2, 3? De que maneira que a gente vai conseguir enxergar uma fila aqui? 1, 2, 3 já pode formar nessa sequência o número 123. A gente quer pegar e modificar a ordem desses elementos para formar um outro número, sem retirar nenhum deles, nenhum desses algarismos. Por exemplo, eu poderia formar aqui o número 1, trocando o número 2 de posição, formaria o número 213. Mas quantos que são possíveis com esses elementos aqui? A gente pode fazer essa seguinte contagem. Primeiramente, você vai ter uma opção de colocar na primeira posição, você tem a opção de escolher 3 elementos, pode ser 1, 2 ou 3. Depois que você escolhe o elemento o algarismo da primeira posição, você terá 2 possibilidades de escolha, correto? Porque assim, suponha que você escolheu, por exemplo, o 1, aí você pode escolher entre o 2 e o 3. Depois que você escolhe o segundo elemento, vai restar apenas uma única opção. Nessa primeira linha aqui, por exemplo, a sequência foi 1, 2, 3. Na segunda linha aqui, 1, 3, 2 e assim por diante. Então, esse aqui é o total de números possíveis para se formar, né, com 3 algarismos, 1, 2 e 3. Então, assim, escrevendo aqui o que eu já disse, você tinha inicialmente 3 possibilidades de escolha. Depois que você escolhe um dos algarismos, só restam quantas possibilidades? 2. Depois que você escolhe um deles aqui, você tem 2 opções de escolha. Depois que você escolhe o segundo elemento, resta apenas uma única possibilidade, correto? Então, você percebe que o total de elementos aqui, o total de números é você multiplicar pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 vezes 1. Te dá, então, o total de possibilidades de números diferentes. São 6 possibilidades, são justamente essas aqui, correto? Então, com os algarismos 1, 2 e 3, você consegue formar 6 números, tá? Com 3 algarismos distintos, correto? Então, continuando, um outro exemplo, mas antes disso vamos falar um pouco ainda a respeito da definição, uma representação simbólica, né, algébrica aqui do que é permutação. Né? Um problema das permutações simples é de quantos modos podemos organizar uma fila com N objetos distintos. Como eu já disse, suponha que você tem uma fila com N objetos diferentes, né, distintos, e você quer saber quantas filas diferentes você pode formar. De quantas maneiras você pode, digamos assim, modificar essa fila apenas mudando a posição dos elementos da fila. Suponha que você esteja em uma fila com 10 pessoas, e aí você quer mudar as pessoas de posição na fila para formar uma fila diferente. Quantas vezes você pode fazer isso? Aí um jeito de você contabilizar é relacionando a permutação simples, né, que vem da análise combinatória. Vejamos. Vamos escolher então as pessoas para colocar na fila, os objetos para serem postos na fila, por ordem. Primeiro, o primeiro objeto você vai poder escolher entre quantos? Como são N objetos, o primeiro elemento da fila você pode escolher entre N objetos. Suponha que seja 10. Você tem 10 opções de escolhas aqui, correto? Mas nesse caso é N, que a gente não deu um exemplo específico. Depois que você escolhe o primeiro objeto, você já fixou alguém aqui na primeira posição. Você tem que escolher quem vem na segunda posição, correto? Então, assim, como você já escolheu um desses N, você já terá quanto agora para escolher? Terá que escolher entre quantos? Então, ó, você tem quanto? N menos 1 opções de escolha, porque 1 já está aqui, por isso que aqui você tem N menos 1 opções de escolha, correto? Então já temos o primeiro elemento da fila, que foi escolhido entre as N pessoas. O segundo elemento foi escolhido entre N menos 1 eu disse pessoas, na verdade objetos, né? A gente não está dando exemplo aqui de pessoas. E você tem que escolher agora o terceiro objeto. Então o terceiro objeto, você tem quantas possibilidades de escolha? Seriam N possibilidades, mas você já escolheu uma para a primeira e uma para a segunda. Então, na verdade, você já subtraiu dois objetos aqui. Então, você tem N menos 2 possibilidades de escolha. E assim por diante, pessoal. Por isso que eu coloquei reticência. Até quando você vai ter somente 3 possibilidades de escolha, somente 2, somente uma, e aí acaba a fila. Né? Então, assim, essa multiplicação aqui te dá o número total de possibilidades de filas que você pode formar. Tá? E isso nada mais nada menos é do que a permutação, que na verdade, como vocês já viram, isso refere ao quê? Ao fatorial. Por que fatorial? Porque você está decompondo o número natural aqui, ó, termo a termo, até chegar na multiplicação por 1. N vezes o antecessor, imediatamente o antecessor dele, que é quem? N menos 1, N menos 2, assim por diante, até chegar em 3, 2, 1. E isso é o N fatorial, correto?
como a gente já viu também um pouco no vídeo anterior. Então, assim, portanto, o número de permutações simples de n objetos dispostos, né, distintos é P de n, que é igual a n fatorial. Então, assim, quando você fala de permutação, lembre dessa palavra, quando você tem n objetos para permutar, quer dizer que você vai trocar eles de posição. Então, para você trocar n objetos de posição, você pode escrever assim, ó, P, que é permutação, de n objetos. E o resultado é quem? É a fatorial de n. Então, como a gente já viu aqui, por que fatorial de n? N vezes o antecessor, vezes o próximo antecessor, e assim por diante até chegar no 1, correto? E uma explicação geométrica da subtração aqui foi que você já escolheu um objeto para a primeira posição, por isso que subtrai 1. Já escolheu dois objetos aqui, subtrai 2, até chegar, restarem apenas 3, 2, 1 objetos, correto? Vamos exemplificar para ficar mais simples, tá? Um exemplo 4 aqui. Quantos são os anagramas da palavra calor? Preste atenção nessa palavra anagramas, porque ela pode ser nova para muitos, mas anagramas de uma palavra é quando você pega os símbolos, né, os dígitos dessa palavra e modifica de posição. Todas as palavras que você vai conseguir formar com C, com A, com L, com O e com E, em qualquer posição, com a mesma quantidade, né, com 5 dígitos aqui, certo? 5 letras. Então, assim, suponha que você troca o A e o C de lugar. Fica A, C, L, O, R. É um anagrama da palavra calor. É trocar as letras de posição entre si. Tá? A própria palavra calor já é um anagrama de si mesmo. Certo? Então, assim, quantas palavras eu consigo formar com essas letras C, A, L, O, R, contendo 5 letras? A gente pode pensar o seguinte, ó. Um jeito de fazer simples é esse aqui, de você escrever os 5 tracinhos aqui que refere cada tracinho a cada letra, né? Aí, quantas possibilidades de escolha você tem para a primeira posição dessa palavra? Você tem 5 letras disponíveis, né? Então você tem 5 possibilidades de escolha. A gente está falando de quantidade aqui, tá? Quando você escolhe uma para a primeira posição, restam apenas 4 possibilidades de escolha para a segunda posição. Assim sucessivamente. Já escolheu 2, então restam 3. Restaram 2 e, por último, terá uma possibilidade de escolha. Então, essa multiplicação aqui te dará o total de anagramas da palavra calor. O total de palavras diferentes que você conseguirá formar com essas letras, certo? Então, assim, você percebe que essa multiplicação aqui é o fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a quantidade de anagramas, na verdade, é a permutação de 5, porque são 5 letras, ou seja, 5 fatorial. Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que na verdade é 120. Então, esse 120 indica o quê? Você conseguirá formar 120 anagramas com a palavra calor. E uma desses anagramas será o próprio nome calor. Ou seja, além de calor, existirão outras 119 palavras, correto? Certo. Então, a letra B. Quantos são os anagramas da palavra calor que começam com consoantes? Agora já tem um critério. Diversos autores sugerem o seguinte: quando na permutação, quando na análise combinatória aqui, no questionamento, né, tiverem condições, você tem que tentar resolver primeiro essas dificuldades, essas condições, para depois se atentar ao resto, correto? Então, a condição aqui é começar com consoantes. Então, tente trabalhar em cima disso primeiro. Garantir que cada palavra vai começar com uma consoante, correto? Então, vamos lá. Nós temos aqui 5 tracinhos, porque são 5 letras. E aí, eu pergunto, quantas possibilidades nós temos para a primeira posição aqui? Será que serão 5? Obviamente você já deve ter respondido, não serão 5. Por quê? Porque se eu disser que aqui a gente tem 5 possibilidades, eu estou incluindo o A e o O. Mas a questão diz que tem que começar com consoante. Então, na verdade, a gente só tem 3 possibilidades aqui, porque C, L e R. Então, na primeira posição, a gente terá 3 possibilidades de escolha, certo? Você escolheu uma para a primeira posição. Quantas letras restarão para a segunda? Se você tinha 3 possibilidades que escolher uma, restam 2. Só que você tem as outras 2, também tem um A e tem um O. Ou seja, para a segunda posição restarão 4 possibilidades. Por que 4? Na segunda posição não importa se é consoante ou se é vogal. A questão só indagou que é a respeito da primeira posição, correto? Então você tem 4 possibilidades aqui. 3, porque escolhe uma, 2, 1. Ou seja, na verdade você tem 3 possibilidades para a primeira posição. E a partir daqui você tem um fatorial de 4. 4, 3, 2, 1. Então esse é o total de anagramas que começam com consoantes, ou seja, 3 vezes o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolve o fatorial aqui, ó.
dá 24 vezes 3, 72. Ou seja, desses 120 anagramas, 72 deles iniciarão com consoantes, correto? E se alguém te perguntasse, quantos iniciam com vogal, então? Se 72 e 120 iniciam com consoante, o que falta para 120 aqui são os que iniciam com vogal, correto? 48, não é isso? Continuando. Letra C. Na palavra calor, quantos são os anagramas que iniciam com C e terminam em R? Olha a condição que nós temos agora. A primeira letra tem que ser C e a última letra tem que ser R. Então vamos lá, você já coloca esses tracinhos aqui, esse exemplo de árvore de possibilidades, só que você já fixa. A primeira posição não tem escolha, não tem como você diferenciar. Tem que ser o C e a última tem que ser o R. É como se aqui na verdade existe uma única possibilidade, pode colocar até o 1 aqui se quiser. E na última posição só existe uma única possibilidade, que na verdade é o R, porque aqui a gente só tem um R e um C. Você tem que escolher agora aqui as 3 letras centrais, tá? Se nós já escolhemos 2, eram 5, restaram 3, né? Então, para a segunda posição aqui, ó, eu terei 3 possibilidades de escolha. Para a segunda posição, terei 2, porque uma já foi escolhida anteriormente. E para a terceira posição, terei uma. Então, fixando o C e o R não vai interferir aqui na multiplicação. Quantas possibilidades que restaram? Né? O fatorial de 3, né? Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 6 de todos esses anagramas aqui, 6 deles começarão com C e terminarão em R. Na verdade, são 6 anagramas diferentes. Você pode até testar aí quais são esses 6, né? Tentar variar aqui o A, o L e o O nessas posições, que você pode modificar essa posição 6 vezes, fixando o C e o R no início e no final, respectivamente, tá? Ok? Estude com calma e analise cada alternativa dessa, tá? Cada letra. Exemplo 5. Quantos são os anagramas da palavra Botafogo? Coloquei esse exemplo aqui que é parecido com o anterior, porém tem um detalhe importante aqui. Vamos lá. Fazendo parecido com a outra, com o Botafogo, que possui 8 letras, a gente colocou, nós traçamos aqui 8 espaços, né, que refere a cada uma das letras. E aí a gente tem o seguinte, um anagrama dele é o próprio Botafogo, né, B-O-T-A-F-O-G-O. A própria palavra já é um anagrama de si mesmo. Aí você pode modificar cada letra de posição aqui. Fazendo semelhante ao anterior, lembra? Deixa eu voltar aqui. A palavra calor, como tinham 5 letras, a quantidade de anagramas era 5 fatorial, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Vamos lá, então. Botafogo, então, seria o quê? Como são 8 letras, seria 8 fatorial. Ou seja, eu tenho 8 possibilidades para a primeira posição, 7 para escolher na segunda, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Aí, por que eu estou dizendo que seria? Por que não é, então? Porque é o seguinte, se você pegar essa palavra Botafogo aqui e trocar esse O da segunda posição com esse O da antepenúltima posição aqui, ficará diferente o nome? Não, né? Se você trocar esse O da antepenúltima com o O da última, ficará diferente o nome? Não, permanecerá o mesmo, ou seja, não são anagramas distintos, na verdade é a mesma palavra. Ou seja, a diferença aqui nem toda vez que você modificar de posição as letras, formarão palavras diferentes. Então, você tem que trabalhar com isso aí. Olha, a resposta seria essa aqui se todas as letras fossem diferentes, que não é o caso. No exemplo anterior de calor, sim, todas as letras são diferentes. Então, o que você tem que fazer aqui? Na contagem de 8 fatorial, que é essa resposta que se você multiplicasse, a gente contou o mesmo anagrama, a gente contou alguns anagramas aqui diversas vezes, tá? O mesmo. Quantas vezes a gente contou isso para ser mais específico? 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque são 3 letras iguais. Na verdade, são 3 Os, correto? Então, assim, se você resolver 3 fatorial, 6. Ou seja, você contou o mesmo anagrama aqui 6 vezes. Então, o que você tem que fazer para resolver, para ficar correta essa resposta? Você tem que pegar a quantidade de letras aqui, que é o fatorial de 8 fatorial, e dividir pela quantidade de letras repetidas em fatorial. Como são 3 letras fatoriais, 3 letras repetidas, você divide por 3 fatorial, correto? Então, resolvendo, inclusive a gente vai trabalhar com operações de fatorial. Por necessidade, que a gente já começa a ver isso aqui nas combinatórias, a gente tem aqui divisão de fatoriais, correto? Observe, aí já comentando sobre uma das operações, que é a divisão. Quando você vai dividir aqui 2 fatoriais, um pelo outro, o que você pode fazer? Você pode evitar de multiplicar o 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1. Você pode
simplificar. Como assim? Você tem que olhar para o menor fatorial. Nesse caso, o menor era o 3. É o 3. Você só precisa desenvolver o 8 até o 3 fatorial. Por quê? O resultado desse 3 fatorial do numerador, esse aqui, é o mesmo desse 3 fatorial do denominador. Então você pode parar por aqui, porque você pode simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador, né? Divide isso aqui por 3 fatorial e isso aqui por 3 fatorial. Fica 1, não é isso? Então assim, tem que ficar atento, porque se aqui for 3 fatorial e aqui for somente o 3, não pode simplificar imediato assim, porque não representa a mesma coisa, tá? 3 fatorial, se você for resolver, dá 6, e o 3 é o 3, né? Não, é diferente de 6. E assim, então, nesse caso, como ambos têm fatoriais, você simplifica o 3 do numerador com o denominador, restou então multiplicar quem? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Que dá um total de 6.720 anagramas. Ou seja, a palavra Botafogo, ela possui um total de 6.720 anagramas, já descontando os anagramas repetidos, tá? Por conta das letras iguais. Se você resolvesse esse fatorial de 8 aqui, ia dar um valor maior do que esse 6.720 aqui, correto? E, na verdade, apareceu aqui, né? Observe. Esse aqui, ó. Tá? Quando você tem uma permutação de elementos, uma permutação simples, você coloca assim P de 8, ou seja, permutação de 8 elementos. Porém, nesse caso do exemplo aqui, como é com repetição, quando for com repetição, você coloca permutação de 8 e escreve acima aqui a quantidade de elementos repetidos, ou seja, o O aparece 3 vezes, você coloca o 3 aqui para saber que esse 3 indica que você vai ter que pegar o resultado e dividir por 3 fatorial. Suponha que o A aparecesse 2 vezes, você ia ter que colocar aqui ó, na frente 3,2 para saber que tem uma letra que aparece 3 vezes e tem uma outra letra que aparece 2 vezes. Aí você teria que dividir aqui tanto por 3 fatorial quanto por 2 fatorial, certo? Retomando, se fosse assim, permutação de 8 com repetidas 3 vezes de uma letra e 2 vezes de outra. Colocava 3,2, tá? Acima aqui, ó, tá? Aí ficaria 8 dividido por 3 fatorial e dividido também por 2 fatorial, correto? Depois a gente aprofunda mais a respeito de permutação com elemento repetido. Aí, como vocês já viram, é necessário se trabalhar operações com fatoriais, certo? Com fatorial. A gente já viu essa definição aqui em um vídeo anterior, que um fatorial ele é equivalente à permutação, né, de n, e você diz o seguinte, que o n fatorial, ele pode ser, você pode se ler, né, a gente pode ler isso da seguinte maneira, fatorial de n ou n fatorial. E ocorre da seguinte maneira aqui, né, essa representação simbólica aqui. E também já vimos que o 1 fatorial vale 1 e o 0 fatorial vale 1. Aprofundando nessas operações, observe. Simplifique as seguintes expressões. Isso aqui é estudando mais a respeito de operações envolvendo fatoriais, correto? Quando você tem soma de 2 fatoriais, você tem que resolver um fatorial, resolver o segundo, o terceiro, o quarto, todos os que tiverem para depois somar. O que a gente fez aqui, ó. Resolvemos o 5 fatorial, né? Multiplicamos, deu 120, e o 4 fatorial deu 24, somando dá 144, correto? Quando você tem multiplicação de 2 fatoriais, 5 fatorial, 4 fatorial, quer dizer que eles estão multiplicando. Mesma coisa, resolve o primeiro e resolve o segundo, depois multiplica. Resolveu o primeiro e o segundo, ó, 120 vezes 24. Né? A partir do momento que você distribui aqui, você já pode multiplicar todos de uma vez só aqui, tá? Nessa posição aqui, porque você já resolveu o fatorial. Mas eu quis fazer separado. Multipliquei primeiro o referente ao 5, deu 120, e o referente ao 4 deu 24, correto? Multiplicando 120 por 24, né? Dá um total de 2.880, correto? Divisão de fatorial. Essa é uma das que a gente mais utiliza assim e muito legal. Observe, você tem 3 fatorial dividido por 15 fatorial. Mesmo se 15, ou melhor, mesmo se 3 fosse divisível por 15, você não poderia dividir aqui. Você teria que resolver primeiro, tá? Fosse múltiplo, na verdade, não fossem iguais. Observe. Você tem que atentar aqui agora quem é o número menor. O menor aqui do numerador e denominador é o 13. 13 fatorial é menor do que 15 fatorial. Então o que você faz? Você pega o maior número e desenvolve até atingir o menor. Como assim? Né? Conservou o 3 porque ele é o menor e pegou o 15 e desenvolveu 15 vezes 4 vezes 3. Quando chega no 3 fatorial, você para. Por quê? Você pode simplificar esse 3 fatorial do numerador com o 3 fatorial do denominador. Então, 3 fatorial por 3 fatorial dá 1, 3 fatorial por 3 fatorial dá 1. Então, 15 vezes 14 vezes 1, que não precisa aparecer, né? Então, fica 1 dividido por 210. Se fosse 15 fatorial dividido por 3 fatorial, a resposta seria 210 dividido por 1, que na verdade é 210, né? Observe. Outro exemplo. 48 fatorial mais 49 fatorial dividido por 50 fatorial.
Esse a gente vai ter que realizar mais operações aqui. É uma divisão. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quem é o menor fatorial aqui? É o 48. Então a gente tem que desenvolver todos os maiores até atingir o 48, né? Até multiplicar por 48. Como assim? 48 você conserva, mais 49. 49 vezes 48 fatorial, paramos. 50. 50 vezes 49 vezes 48 fatorial, paramos. Dá para simplificar esse 48 fatorial com o do numerador e com esse segundo aqui do numerador, correto? Ou seja, os dois do numerador com um do denominador. Mas para entender melhor o que a gente está fazendo, se quiser já pode vir aqui simplificar esse 48 com esse e esse também com esse, correto? Ou seja, os dois do numerador com um do denominador. Mas para entender como que isso acontece, olha, a gente pode pegar esse 48 aqui do numerador e isso é só para dar uma explicação, tá, algébrica do que aconteceu. Colocamos ele em evidência. Quando você coloca esse 48 fatorial em evidência, no lugar dele fica quanto? 1. Mas esse 48 já está em evidência, restou quem aqui? 49, né? Dividido por 50 vezes 49 vezes 48. Então você simplifica esse 48 do numerador com esse do denominador. Então, qual foi a equivalência aqui? 1 mais 49 dividido por 50 vezes 49. Ou seja, é como se você viesse aqui e simplificasse esse 48 fatorial por 48 fatorial. O resultado é 1. Esse 48 fatorial por 48 fatorial, o resultado é 1. Então 49 vezes 1 é 49. E simplificou esse 48 fatorial. Ficou 50 vezes 49. Tá aqui. Então resolvendo, 1 mais 49 dá 50. Dividido por 50 vezes 49. Simplifica o 50 com 50, então ficou com a resposta 1 dividido por 49, tá? Análise com análise detalhada aí e pode olhar com mais atenção, tá? Esse exemplo da letra D, correto? Mais um exemplo. Letra E. Esse que envolve o objeto aqui, né? O símbolo aqui, N. Observe. Simplificar essa expressão aqui, N fatorial e N mais 1 fatorial. Você tem que novamente perceber quem é maior. É o N fatorial ou o N mais 1 fatorial. Como o N é natural, o maior termo aqui, né, é o N mais 1, que é maior do que N, né? É o sucessor, melhor dizendo. Então, vou ter que desenvolver esse N mais 1 até o N. Então, como fica? Conserva o N fatorial, N mais 1. Quando você subtrai 1, N mais 1 é quem está à sua frente. Você é o próprio N. Então, quem vem antes do N mais 1 é quem? É o N, correto? Então, ó, desenvolvendo o N mais 1 fatorial, ficou como? O N mais 1 vezes N fatorial. Porque o antecessor de N mais 1 é N. O antecessor de N seria N menos 1. Mas a gente parou por aqui porque é esse mesmo número, esse mesmo elemento que está no numerador. Simplificando esse N fatorial com esse N fatorial do denominador, ficou quanto? Ficou 1 sobre N mais 1, correto? Então, essa é a simplificação equivalente a esse primeiro objeto aqui, correto? N fatorial sobre N mais 1 fatorial é equivalente a 1 sobre N mais 1, correto? Exemplo 7. Determine o valor de N na expressão abaixo. A gente tem uma espécie de equação, né, envolvendo fatoriais. Mais uma vez, você tem que perceber quem é o menor aqui. N mais 2, N mais 1 e N. Acho que você já consegue enxergar que o N é o menor, o N fatorial, né, é o menor desses elementos fatoriais aqui. Por quê? N fatorial supõe que seja você, em uma fila. Tá? O N mais 1 fatorial é alguém que está à sua frente. O N mais 2 é alguém que está 2 casas da frente de você. Então, o N fatorial é o menor. Eu vou ter que pegar esses maiores e desenvolver cada um deles até chegar ao N fatorial. Então, ó, desenvolvendo o N mais 2 fatorial até chegar ao N, ficou como? N mais 2 vezes o antecessor dele, que é quanto? N mais 1, vezes o antecessor dele, que é quem? O N. Na fila, primeiro o N mais 2, atrás fica o N mais 1, e logo atrás fica o N, né? Começando em ordem crescente do N para o N mais 2, não é isso? Mais N mais 1 desenvolvendo, quem é que vem antes do N mais 1? É o próprio N. Parei aqui porque a gente quer chegar no N mesmo, tá? Ok. Então a gente percebe que tem um N aqui, eu poderia simplificar eu posso simplificar esse N fatorial e esse com o do segundo membro da igualdade. Mas explicando melhor por que isso acontece, vamos colocar em evidência. Já que eu tenho N fatorial no primeiro membro e N fatorial na segunda parte da soma aqui, vamos colocar em evidência o N fatorial. Então eu coloquei o N fatorial em evidência, abri o colchete, que foi que restou aqui, ó. N mais 2 vezes N mais 1, entre parênteses, daqui. Mais, quem foi que restou aqui? N mais 1, porque esse N fatorial e esse é esse aqui que está em evidência. Se você multiplicar aqui, ó, fica como estava antes, correto? Igual 15N fatorial. Já que o primeiro membro da igualdade está todo multiplicado por N fatorial e o segundo membro da igualdade está todo multiplicado por N fatorial, eu posso simplificar esse N fatorial com esse, né? Dividir ambos por N fatorial. Então, ele
é simplificado. Então, quem restou? N mais 2 vezes N mais 1, mais N mais 1 igual a 15. Multiplicando aqui esse binômio do parênteses, do primeiro parênteses pelo binômio do segundo parênteses, ficou como? N vezes N ao quadrado, N vezes 1 dá N, 2 vezes N dá 2N, 2 vezes 1 dá 2, né? Mais N mais 1 igual a 15. Somando os termos semelhantes aqui, só tem esse N ao quadrado que você veio. N mais 2N dá 3N, mais esse N parece dar 4N. Né? 2 mais 1 aqui, 3, igual a 15. Operando esse 15 para deixar essa equação igual a zero, né? Ficou como? N ao quadrado mais 4N, 3 menos 15, que na verdade fica menos 12, igual a zero. Devemos resolver essa equação quadrática aqui, correto? Então, assim, resolvendo esse N ao quadrado mais 4N menos 12 igual a zero, eu vou utilizar aqui o produto e a soma, mas você pode fazer por qualquer método, né? Forma resolutiva, enfim. A solução será N1 menos 6 e N2 igual a 2, né? Porque menos 6 vezes 2 dá menos 12, e menos 6 com 2 dá menos 4, que na verdade é o 4 da soma aqui. Então, assim, é o menos 4 da soma. Então, assim, as raízes dessa equação aqui são menos 6 e 2. Então, qual é? Perguntou no início. Qual determina o valor de n na expressão abaixo? Aí alguém poderia dizer, a resposta aqui então é n pode ser menos 6 ou n pode ser 2. Só que tem um detalhe. No fatorial e na permutação da definição, o valor desse n aqui ele tem que ser um número natural, ou seja, o menos 6 não satisfaz. A resposta que satisfaz aqui é o 2, então logo o valor de n é igual a 2, correto? Então, se você substituir o n por 2 aqui, fica 2 mais 2, 4. 4 fatorial mais 2 mais 1, 3. Então, 4 fatorial mais 3 fatorial, se você resolver, é a mesma coisa que 15 vezes 2 fatorial. Certo? 15 vezes o resultado de 2 fatorial. Correto? Que vai dar, na verdade, 30. E aí, a primeira igualdade também vai dar 30 aqui se você substituir o n por 2, correto? Vamos testar para ver, então, já que eu estou dizendo. 2 mais 2, 4. Testando se a resposta está certa. O valor de n igual a 2 aqui. 2 mais 2, 4. 4 fatorial. Qual é o resultado de 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Isso que dá 24. Ok. 24 mais 2 mais 1 fatorial. 2 mais 1 é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 24 mais 6, 30. Bora ver se a segunda parte da igualdade aqui resulta lá em 30. 2 fatorial é 2. Vezes 15, 30. Então está correto. O valor de n realmente é 2. Correto? Certo? Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Olhem com atenção aí, revisem, refaçam, vejam essas operações e bons estudos, tá?